Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, turma. Professor Igor aqui mais uma vez com vocês. E agora nós teremos uma aula, então, como foi avisado por e-mail, da disciplina de agrometeorologia e climatologia. Essa disciplina ela não faz parte do meu arcabouço de conhecimentos, então ela foi gravada pelo professor Renan, hoje à tarde, e eu vou estar transmitindo ela para vocês, então, agora. Tá? Eu vou estar acompanhando aqui pelo chat. Dúvidas que vocês tiveram, podem lançar no chat, que eu vou estar acompanhando todo o diálogo. E o pessoal que está aí na sala, só me dá um feedback se o som está bacana, se o vídeo está bacana também para vocês. Daí a gente já começa. O tempo de aula é previsto para 20 minutos. E eu estou deixando aqui agora no chat a lista de presença, turma. Tá? Não deixem de assiná-la, por gentileza, porque ela é bastante importante como registro para vocês e como um feedback para a gente também, para a nossa melhoria. Tá tudo bacana por aí? Vamos lá, mais um segundinho só. Aí a gente já começa a aula. Dá mais uns segundinhos para quem não chegou ainda. Comparecer. Bom, eu vou dar início à aula então, turma. Vou passar para o professor e qualquer dúvida vocês podem estar lançando no chat que eu vou estar acompanhando aqui juntamente com vocês. Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula extra de agrometeorologia, onde hoje eu vou estar falando para vocês sobre um assunto, sobre algo bem interessante da disciplina, algo que acontece todo dia, todo instante, só que é bom a gente aprofundar um pouco nossos conhecimentos. Bom, então aqui vamos falar da nossa aula extra. Eu sou o professor Renan, me apresentar aqui rapidinho. Eu sou licenciado em Física, sou bacharel e mestre em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas e tenho doutorado na área de Ciências ali na Universidade Federal do Paraná. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje o tema que eu trouxe aqui para vocês na nossa aula extra é sobre os ventos, afinal de contas. O que é o vento? Quais são os efeitos em relação às plantas, tá, gente? Então, como aula de agrometeorologia, eu trouxe qual é a relação dos ventos e as plantas e como que a gente pode amenizar o efeito dos ventos ali, o que a gente chama de quebra-ventos, tá? Então, esse é o tópico da nossa aula de hoje. Lembrando que estamos aqui interagindo com vocês no chat, então
vai comentando, vai dizendo de qual cidade que você é, isso é importante aqui para nós, vai dando feedback sobre a aula também, tá? Isso aqui é uma aula que acontece em conjunto com vocês e isso é importante aqui para nós, ok? Muito bem, gente. Primeira coisa, qual é o vento predominante? Provavelmente quem assistiu a nossa aula de revisão lembra um pouquinho disso aqui, que a gente comentou sobre El Niño, sobre Laninha, e lá falava também sobre ventos predominantes. Gente, vento predominante qual é a direção do vento na maior parte do ano, maior parte do tempo. No Brasil, nós temos um vento predominante de sudeste, de forma geral, porém, dependendo da região, pode ser diferente, porque depende também de relevos, depende também de outras variáveis meteorológicas, mas de forma geral, olhando a circulação atmosférica, o vento predominante é de sudeste, tá? E aí, quais são as 5 principais influências que geram os ventos predominantes? Não vamos aprofundar, mas são elas: aceleração da gravidade, tá? Flutuação térmica, por exemplo, o asfalto e o solo, ele esquentam de formas diferentes. Então, a temperatura ali na superfície de um asfalto em um dia quente é diferente de um solo que tem uma plantação, por exemplo. Ou seja, você tem contrastes de temperaturas a poucos metros, a poucos centenas de metros, e isso gera flutuações térmicas. Consequentemente, gera diferentes pressões e gera o vento. Então, nós temos aí também gradiente horizontal de pressão, que é exatamente isso. O vento sempre vai da área de alta pressão para baixa pressão. A direção do vento é essa, sempre, tá? Então, temos aí gradiente horizontal de pressão, e aí, a níveis maiores, né, a gente chama, não maiores, vamos corrigir, de forma secundária, que influencia também o vento, o atrito, né? Então, se a gente pega planícies, o vento é diferente de uma região montanhosa, e temos também um atrito com árvores, com prédios, com superfícies, com obstáculos, isso influencia a direção dos ventos também. E aí sim, em grande escala, o que a gente chama de força Coriolis, que está relacionado ao movimento de rotação da Terra. Então, isso aqui são as principais forças que influenciam os ventos predominantes, ok? Bom, ventos locais, então, são aqueles ventos que, devido principalmente ao relevo, tá? Ele tem direções predominantes. Então, temos o vento baseado em serras, então, do lado esquerdo, de onde vem o vento ali, tem muita umidade, tá? É o vento Forren ou Chinook, tá? São nomes que a gente chama. E de um lado vem vento e umidade, e do outro lado não passa umidade, passa apenas o vento. Então, de um lado é o bar-vento, e de outro lado é o sotavento. Por isso que no lado da montanha, regiões serranas principalmente, muita umidade de um lado e do outro lado seco. Isso acontece muito na Cordilheira dos Andes, na Serra Paulista também, isso é muito comum, tá? Temos o brisa terra-mar, que a gente sabe, a gente presencia quando vai para a praia, é o seguinte: durante o dia, o solo, o continente esquenta mais que a água lá do oceano, do mar, né? Então, no mar, no oceano, não tem uma variação de temperatura muito alta ao longo do dia. Então, a área de baixa pressão vai ser no continente. Então, o vento vai soprar do mar em direção ao continente durante o dia. Já à noite acontece o contrário. À noite, o solo, o continente, ele resfria muito mais rápido que o oceano. O mar, o oceano em si, não tem muita variação de um dia para o outro temperatura. O que acontece daí? Como a região mais quente vai ser a superfície do mar, então o vento vai soprar da região do continente em direção ao mar, isso ali na superfície, tá? Então a gente tem uma mudança de direção do vento aí. E temos o brisa de vale e montanha. Ar mais denso, ar mais pesado, desce. Então, por isso que as áreas baixas, de baixadas, são mais geladas. Quem anda de moto sabe bem disso, né? Quem anda de moto, mesmo dia de calor, às vezes usa blusa porque vai passar por uma área de baixada e ali vai sentir um frio, e dependendo da região, é um frio grande mesmo, tá? E durante o dia acontece o contrário. O ar mais quente, ele tende a subir, tá? Então, a gente tem essa variação na direção do vento ao longo do dia.
Bom, como que a gente mede a direção dos ventos? Pessoal, a direção dos ventos ela é baseada em pontos cardeais, onde o zero é norte. Então, quando a gente fala assim, o vento está de 0 graus, quer dizer que ele está vindo de norte, tá? A gente fala de onde o vento está vindo. A gente não fala para onde o vento está indo. Isso é um erro que acontece muito comum aí no dia a dia das pessoas, tá? Por quê? Eu consigo medir de onde ele está vindo. Passou por mim para onde ele vai? Não sei. É uma tendência que ele siga na mesma direção, mas lá na frente vai ter mudanças de direção do vento, tá? Então, sempre que a gente narra vento de oeste, é de onde ele está vindo, ok? Isso é um detalhe muito importante aqui para nós. E questão de escalas, existem diversas escalas do vento, mas a mais aceita na literatura é de Beaufort, onde vai desde a calmaria até tornado, furacão, né? Então, nós temos aí de 0 a 2 km por hora, a calmaria, o vento calmo de 2 a 6 e assim por diante. Quem trabalha na área de aviação sabe isso daqui de cor, porque na tabelinhas ali eles não anotam muita velocidade, anotam mais a descrição. De acordo com o Beaufort, que é o utilizado, vento forte, vento temporal forte. São o que eles costumam utilizar mais. Bom, e o vento aqui da agrometeorologia é favorável ou desfavorável? Bom, tem os efeitos favoráveis e os desfavoráveis. Ele é favorável quando ele é moderado. Agora, é desfavorável quando são intensos. Então, é o seguinte, efeitos favoráveis, tem vários aqui. Redistribuição de calor, dispersão dos gases poluentes, suprimento de gás carbônico, transpiração da planta, dispersão de sementes, de pólen. Isso, então, quando o vento ocorre de forma moderada, isso é importantíssimo e precisa ter. Agora, efeitos favoráveis, quando o vento é intenso, quando o vento é forte, ele causa, deformação na paisagem, nas plantas, isso aí quando derruba as plantas, tá? Eliminação de insetos polinísticos, que são aqueles insetos que polinizam as flores, a gente precisa disso. Questão dos animais, desconforto animal, principalmente região sul, quando no inverno temos ventos intensos, né? Já aconteceu várias vezes, tem-se notícias de animais morrerem devido ao frio, devido ao excesso de ventos. Danos mecânicos nas plantas, então é quando quebra os galhos de plantas, quando tomba árvores, tá? Então são os efeitos favoráveis. Aumento da transpiração, então a planta transpirar é importante, mas o excesso, se não tiver umidade suficiente no solo, é prejudicial. Temos também, ainda mais para a fisiologia, o fechamento dos estômatos, reduzindo a fotossíntese. E temos também redução da área foliar, que eu vou mostrar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Fechamento dos estômatos. Se alguém tiver um pé de café, ou plantação de café, e puder observar isso, vai ver o interessante, que é o fechamento dos estômatos. O café, é muito visível. Durante as horas mais quentes do dia, você olha para as folhas, parece que estão um pouco murchas. Na verdade, é que elas fecharam os estômatos para não perder tanta água para o ambiente e, consequentemente, estômatos fechados não conseguem fazer tanta fotossíntese quanto poderia estar fazendo e vegetar e produzir, etc. Então, quando falta água, principalmente em dias quentes, o pé de café ele mostra muito, é visível. Então, quem tiver oportunidade vai ver isso que eu estou falando hoje, principalmente em cafezais. Bom, então temos aqui, quando o vento é acima de 10 km por hora, redução do crescimento, internodos menores, menor número de folhas grossas e menores, o que não é interessante devido à fotossíntese. Tá? Então, nós temos uma redução aí no rendimento. Então, o vento é bom? Aquela resposta, né, clássica, depende. Ele vai ser bom se ele for moderado e ele vai ser muito ruim, desfavorável se o vento for intenso, tá? Aqui, 3 pés de tomate mostrando a diferença. Foram colocados durante todo o seu crescimento. Ali do lado esquerdo, há um vento de 7 km por hora constante, tá? A figura do meio, 15 km por hora, e do lado direito é 24 km por hora. Então, observe o nanismo na planta ali, onde foi submetido ao vento de mais intensidade. Então, teve o nanismo da planta, folhas mais grossas, menores internódios. Então, observe que a planta é muito menor em relação ao vento moderado ali de 7 km por hora. Então, a gente tem uma diferença muito grande.
Qual a solução, gente? Ninguém segura o vento, né? Não tem como segurar o vento de forma total e impedir. Então, o que o pessoal utiliza? O que a gente chama de quebra-ventos, né? O que é um quebra-vento? É qualquer estrutura, qualquer objeto que fique na frente da planta da onde vem o vento, tá? Então, não tem como falar de outra forma. É uma estrutura física que qual é o objetivo? Segurar o vento, reduzir a velocidade dele, tá? Então, nós temos alguns critérios. Primeiro, tem que ser perpendicular à direção do vento. Não adianta eu colocar um quebra-vento alinhado de onde o vento vem. Senão não faz sentido. Na verdade, eu vou estar canalizando e piorando a situação. Tá? E aí é o seguinte, o quebra-vento ele é efetivo até quanto? Então, nós temos aqui esse gráfico, que ele é bem interessante para mostrar isso para nós. Olha só. O H, que 5H, 10H, 15H, é a altura do quebra-vento. Então, vamos supor que tenhamos uma árvore de 10 metros de altura, uma linha de árvores de 10 metros de altura. Essa linha ela vai reduzir em 78% a velocidade do vento, até 5 vezes a altura da árvore, lado direito, no caso desse desenho. Ou seja, quanto mais longe do quebra-vento, menor o efeito dele. Claro, o vento ele volta a se tornar intenso, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar a 30 vezes a altura da árvore. Então, se a árvore tem ali 5 metros, então a gente faz 5 vezes 30, então a 150 metros, aquele quebra-vento vai ser capaz de reduzir apenas 4%. Então, se tem uma rajada de vento de 100 km por hora, vai reduzir para 94. Então, já perde eficiência. E eis o problema do quebra-vento. Ele é efetivo até uma certa distância dele. Depois, o vento já volta a ser intenso. Por isso que, em culturas extensivas, a gente não consegue utilizar quebra-vento de forma efetiva. Então, é utilizado, geralmente, em culturas que têm um alto valor agregado, que são aquelas culturas que por hectare rendem muito, tá? Então, por exemplo, plantações de laranja, é muito utilizado o quebra-vento por vários motivos, entre eles o dano mecânico à planta, porque se você tem uma plantação de laranja e vê uma rajada de vento, você está lá no auge da sua produção, você perde todos os frutos. Então, a ideia do quebra-vento é principalmente aos danos mecânicos e também disseminação de doenças, no caso da laranja, são os dois principais motivos, tá? Bom, então a orientação tem que ser do vento predominante, né? Não adianta eu colocar o quebra-vento numa direção que o vento não vem. O espaçamento tem algumas regrinhas, existem várias disposições, tá? Então a gente tem no mercado diferentes quebra-ventos e tem diferentes disposições, depende muito da cultura. O que as pessoas geralmente fazem? Planta o quebra-vento em cima das curvas de níveis, né? Para aproveitar o terreno. Se a curva de nível não vai nada, não tem como eu cultivar ali, eu vou plantar o quebra-vento. Geralmente fazem isso. Porém, se não for na direção do vento predominante, não vai estar auxiliando muito em relação à produtividade. E para finalizar nossa aula, esse gráfico aqui, ele foi baseado em vários artigos científicos, e ele mostra o que o quebra-vento traz em cada variável. Então, por exemplo, velocidade do vento, olha só. A linha vertical é o quebra-vento e a direita é a distância vezes a altura do quebra-vento. Então, quanto mais alto o quebra-vento, mais distante vai ser a sua efetividade. Então, a velocidade do vento cai lá de 100%, cai para 40%, é uma distância de 4 vezes o quebra-vento. Então, a gente pode traçar uma linha ali para enxergar isso. A evapotranspiração, né, o ET ali, a letra E, T, diminui. Se diminui, a gente precisaria de menos água ali num pedaço, certo? Num trecho mais próximo, só que diminui a evapotranspiração. Porém, a umidade relativa do ar aumenta, a temperatura do ar aumenta e a porcentagem e a umidade do solo ali aumenta. Bom, peraí. Se a planta tem temperatura um pouco mais alta, mas tem água, então ela consegue transpirar bem e tem água para suprir a necessidade dela. Enfim, em consequência, aumenta ali a produtividade. Claro, isso ali é 4, 8, 10 vezes a altura do quebra-vento. Depois, esse quebra-vento já perde a sua efetividade. Então, pessoal, nossa aula extra, resumindo aqui para vocês.
Vimos o que gera o vento, de forma bem sucinta. Vimos quais são os efeitos do vento e vimos uma das maneiras de minimizar os seus efeitos. E, claro, existem livros que trabalham apenas com essa variável meteorológica, e é algo que tem acontecido muito, né? Rajadas de ventos intensas têm se noticiado bastante. E no caso do campo, no caso das plantações, se tiver plantações, é como se fosse realmente uma plantação ali de quebra-vento, porque precisa ter todos os cuidados, assim como a cultura. Às vezes a pessoa planta um quebra-vento e esquece, mas precisa de água, precisa de adubo, assim como a cultura como um todo. E tendo os cuidados, devidos cuidados, não se deve podar a área baixa do quebra-vento, tá? É um erro muito grande, as pessoas podam para ficar bonito, mas daí o vento vai passar. E não se deve plantar também plantas, espécies de raiz rasas, né? A raiz tem que ser pivotante, tem que ser raiz profunda, para quando der o vento ela ter sustentação, tá? Então é isso que eu tinha que trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado, foi um assunto meio rápido, mas é algo que eu acho que era interessante trazer aqui para nós, afinal de contas, ventos acontecem em todas as regiões do Brasil. Agradeço a participação aqui de vocês, todas as dúvidas de vocês serão sanadas aqui no chat, e aguardo vocês até uma próxima. Muito obrigado e que Deus os abençoe. É isso aí, turma. A aula de climatologia, então, e agrometeorologia foi essa. Lembrando que a lista de presença está no chat aqui, ao lado do vídeo. E, por favor, não deixem de assiná-la. Tá joia? Sem mais no momento, me despeço de todos, desejando uma ótima semana para vocês. E contem conosco, caso precise. Estaremos aqui. Tá joia? Obrigadão, turma. Até a próxima.